E aí, Yuri, tudo ok? Beleza, Yuri? Tudo ok? Opa, boa Escutando? noite. Boa Tranquilo? noite. Me escutando legal aí? Sim, sim. Ahn, eu não sei se vai vir mais gente e tal, então já vou te atualizando do que a última reunião dos professores Ah, sobre sim. o curso. Então, depois aí até se os teus colegas perguntarem, tu já tem alguma informação, até para a gente não atrasar nossa aula. Hoje, então, conforme a gente falou semana passada, hoje é a nossa última aula de matéria, digamos assim, de matéria corrente. Hoje nós finalizamos a nossa apostila. Próxima aula, nós vamos fazer uma revisão do terceiro módulo, conforme eu fiz nas outras vezes. Encerrando o módulo, faço uma revisão para que a gente sempre esteja recuperando tirando alguma dúvida, recuperando algum ponto perdido. Que nosso objetivo sempre é gabaritar a prova. Depois ainda teremos outra aula. No que consistirá a outra aula? Vai ser um simulado, onde eu vou disponibilizar na nossa plataforma lá, no Classroom, vou disponibilizar um simulado com em torno de 10 a 15 questões. Eu ainda não tenho. Eu vou elaborar o nível, de acordo com o nível de dificuldade das questões, vai ser a quantidade das questões. Se forem muito fáceis, 15. Se forem um pouco mais complexas, que é a minha ideia, 10 questões. Por quê? Aí a nossa última aula daqui 2 semanas vai ser vai ser uma revisão geral de todo o nosso curso de História. Ó, Andrei chegando aí. Uma revisão geral em cima do simulado, que abrangerá toda a matéria vista, certo? Então, olá, Andrei, tudo bom? Bem, Então, bem, senhor. tudo jóia, bem de bem. Então, eu estava explicando para o Yuri que hoje nós encerramos a nossa matéria, a nossa apostila, com a Era Vargas, nosso último ponto do edital. Próxima aula, uma revisão do terceiro módulo, ou seja, República, Brasil República, e a última aula, daqui 2 semanas, um simulado, onde eu vou disponibilizar ao longo da semana no Classroom uma prova em torno de 10 a 15 questões, para que vocês façam essa prova, e nós vamos nos deter na última aula numa revisão geral de todo o conteúdo, desde grandes navegações até Getúlio Vargas, certo? Vai ser uma revisão em cima das questões do simulado, como eu já fiz outras vezes, certo? Bom, sem mais delongas, Ok. alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Eu não. Tá. Por quê? Porque aí nós vamos encerrar o conteúdo, pelo que eu entendi, e vai ser aberto um novo curso, começando do zero. Um curso desde o início, uma revisão de 2 meses, de 4 a 6 semanas, focada na reta final da prova da ESA, como nós vamos até outubro, né? Bom, enfim. Sem mais delongas, na aula passada, o que nós vimos? Nós vimos os últimos presidentes que faltavam para nós finalizarmos a República do Café com Leite. Vimos Venceslau Braz, vimos Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz, e não conseguimos ver Júlio Prestes, por um motivo simples: ele não assumiu o cargo. Nós vamos retomar isso hoje. Também demos uma breve passada nas revoltas republicanas, todas as revoltas que ocorreram no período do Brasil República, que envolveram a revolta da Chibata, as revoltas messiânicas que aconteceram no Contestado, o movimento tenentista, nós vimos, e encerramos a aula
fazendo um apanhado geral sobre todos os presidentes da República Velha, certo? Alô? 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 Tá Andrei? travando bastante. É só aqui. Tá cortando. Tá cortando? E eu vou tentar mudar de posição Tá. para ver se fica melhor. Só um momento. E agora, pessoal, como é que tá? Agora tá tranquilo. Tá. Vocês devem ter estranhado eu fazer toda uma peripécia, fechando janela e tal, tirando brilho. Por quê? Porque a partir de agora, as aulas serão todas gravadas e elas vão ficar disponibilizadas. Nós estamos em fase de mudança de plataforma e tudo. Então, a nossa ideia, qual é? Quando vocês comprarem o novo curso, por exemplo, quem resolver comprar, os novos alunos, após a aula, eles vão ter a oportunidade de acessar no banco de aulas, a nossa aula de novo, e vão poder assistir quantas vezes quiser. Essa é a ideia, esse é o futuro do Integra. Ser um curso cada vez mais online. EAD, Educação à Distância. Então, por isso, a gente tem que ter alguns cuidados com luz e com fundo, para que essa aula ela fique, digamos assim, mais compatível, num padrão de excelência para venda, digamos assim. Aqui, antes a gente podia contar piada, podia ficar bastante tempo tergiversando e dialogando. Aí agora eu vou ter que fazer, eu já estou me readequando já para a gente fazer num novo modelo. Cenas, spoilers dessa aula aqui, a gente vai recortar e vai jogar na mídia para chamar mais gente e tal. Nossa ideia é fazer um curso mais padrão. Não é mais voltar para a sala de aula. Sim. Bom, Tá cortando um pouco de novo, mas a professora Daniela já deu uma breve introdução sobre esse assunto. ótimo. Beleza. Então, pessoal, se continuar cortando, vocês me avisem que aí eu tento fazer que nem eu fiz um dia desses, eu vou pro lado do modem lá e puxo um fio. Se for o caso, eu puxo um fio. O problema é que também a esposa também tá dando aula lá na sala lá, então tá meio complicado. Mas Tranquilo. Se continuar, pode deixar que eu alerta o senhor. tá. A gente volta e retoma de onde parou, sem problema. Você sabe que o meu problema não é pressa. Eu não tenho pressa. Eu fiz uma aula com o máximo de detalhe possível, mas não precisamos passar de Getúlio Vargas. Então assim, pessoal. Na aula de hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o golpe de 30, que foi a forma como Getúlio Vargas chegou ao poder. Vamos aprofundar um pouco a figura de Getúlio Vargas, quem era essa pessoa, de onde surgiu essa figura tão importante na história do Brasil e quais foram as fases do governo do Getúlio Vargas. Se dividiram em 3: governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. E ao final nós vamos fazer uma retomada de tudo com algumas questões. Bom, a era Vargas, como eu já disse para vocês, ela se dividiu em 3 fases. E ele chegou ao poder através de um golpe de Estado e originado lá no movimento tenentista, sobre o presidente Washington Luiz. Mas, afinal de contas, quem era Getúlio Vargas? Getúlio Vargas, ele era um gaúcho, nascido em São Borja, em 1882. Ele se formou em Direito. Ele era um ex-militar, foi sargento. Ele começou como soldado em São Borja, depois ele se transferiu para a Academia Militar em Porto Alegre e foi sargento, como vocês serão. Também era filho de uma família abastada, ele era pecuarista e
no interior do Rio Grande do Sul. Ele era proprietário de 3 fazendas, 2 em São Borja, 2 no Itaqui e 1 em São Borja. E ele iniciou sua carreira política como deputado estadual, aqui no Rio Grande do Sul. Ele, por ironia do destino, ele foi ministro da Fazenda, foi o homem forte do presidente Washington Luiz, o último presidente da República do Café com Leite, o qual ele encabeçou o golpe para depô-lo, apoiado pelos militares, logicamente, pela coluna tenentista que existia dentro do Exército Brasileiro. Ao final, depois do seu período como ministro da Fazenda, do Washington Luiz, ele foi governador do estado do Rio Grande do Sul e ele acabou se candidatando à presidência da República pela Aliança Liberal, certo? Aqui nós temos o panfleto da sua candidatura, certo? E ele foi, como eu já disse, ele foi apoiado pelo movimento tenentista, ele era um simpatizante do movimento tenentista. Lembrando da aula passada, os tenentes, eles eram militares e inconformados com a corrupção pela qual passava o contexto político da República do Café com Leite, certo? Inconformados com algumas diretrizes do próprio Exército, apoiando esses latifundiários. Então, era uma fração revoltosa, inconformada dentro do próprio Exército. Getúlio Vargas, quando serviu as Forças Armadas, quando abraçou a carreira de sargento, ele teve contato com esse movimento e foi um dos motivos pelo qual ele ganhou tantos simpatizantes dentro da caserna e também fez um grande esforço para manter uma relação positiva com os militares e reformular os próprios quadros do Exército e trazê-los para o lado dele, certo? Então, como se deu o contexto da Revolução de 30, ou, segundo outros historiadores, o golpe de 30? Primeiro, o Brasil vivia uma crise econômica, para variar, né? Com a questão da crise na economia internacional, nós vivíamos um momento da quebra da Bolsa de Nova York, a famosa quebra de 29, ou a crise de 29, foi quando a Bolsa de Nova York quebrou e a economia mundial entrou em colapso. Naturalmente, os cafeicultores brasileiros também sentiram essa crise econômica, houve uma grande queda nas exportações de café, certo? E, paralelo a isso, houve uma cisão na política do café com leite, uma quebra de confiança. Por quê? Nós tínhamos como presidente Washington Luiz, que era um cafeicultor, ele era representante de São Paulo, e, segundo a gente trabalhou nas aulas anteriores, quem que ele deveria indicar para ser o sucessor nas próximas eleições? Se ele era paulista, ele deveria indicar um mineiro, certo? E o que ele fez? Ele não seguiu o combinado e indicou um outro paulista, Júlio Prestes. Aí nós temos, então, o surgimento de uma classe chamada oligarquias dissidentes. Quem eram essas oligarquias dissidentes? Eram os grandes latifundiários, os grandes produtores, seja de café, seja de gado, seja de leite, descontentes com a quebra da confiança. Então, essa classe foi chamada de oligarquias dissidentes. Eles eram representados pelos governos do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e da própria Paraíba. Posteriormente, o Rio de Janeiro entrou nessa turma, apoiando Getúlio Vargas. Então, essas oligarquias dissidentes, juntamente com uma grande parcela do Exército, criou a Aliança Liberal, que foi o partido pelo qual Getúlio Vargas, juntamente com Getúlio Vargas, então governador do Rio Grande do Sul, se uniu ao governador da Paraíba, João Pessoa, e montaram a Aliança Liberal, apoiado por militares e por uma boa parte das oligarquias, essas então dissidentes, certo? Então, nas eleições para a presidência de 1930,
a outra chapa concorrente à Aliança Liberal era formada por Júlio Prestes e alguns outros cafeicultores. Júlio Prestes representando o Partido Republicano Paulista. Isso foi o grande problema que fez com que ruísse a política do café com leite. Deveria ter sido indicado um mineiro. Então, o que acontece? Aproveitando de um evento funesto, que foi o assassinato de João Pessoa, o futuro vice de Getúlio Vargas, e da perda das eleições. Então, a Aliança Liberal de Getúlio Vargas e João Pessoa perdeu as eleições para Júlio Prestes, certo? Então, Júlio Prestes, antes de assumir, foi interrompida a sua sucessão, a sucessão de Washington Luiz foi interrompida pela morte do João Pessoa, do vice de Getúlio Vargas. Ele foi assassinado no interior da Paraíba, não por motivos políticos, até por motivos amorosos. Ele tinha uma namorada e por uma guerra entre famílias, ele acabou sendo assassinado num bar. E Getúlio Vargas e a própria Aliança Liberal utilizaram isso como pretexto, dizendo que isso foi um atentado à Aliança Liberal e, utilizando-se desse subterfúgio, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado, apoiado pelos militares, e Washington Luiz, o então presidente que deveria passar a faixa para Júlio Prestes, foge para os Estados Unidos. Então, Getúlio Vargas, com uma tropa em torno de 5.000 homens, sai do Rio Grande do Sul, passando por Paraná e Santa Catarina, em direção a São Paulo e Rio de Janeiro, e chega na capital brasileira, então Rio de Janeiro, e recebe a faixa de presidente, toma a faixa de presidente, recebendo do general Mena Barreto e Tasso Fragoso. Esse evento é conhecido como Revolução de 30, certo? O general Mena Barreto, o exército em si, eles tomam o poder federal, deixando nas mãos de uma junta governativa formada pelo exército e pela marinha. Posteriormente, eles entregam o poder nas mãos, a partir da chegada de Getúlio Vargas na capital, entregam o poder a Getúlio Vargas, que governa por mais de 15 anos o Brasil, certo? E aí inicia-se a primeira fase do governo de Getúlio Vargas, que seria o governo provisório, certo? Lembrando das 3 fases, para a gente fixar. Governo provisório, posteriormente governo constitucional e, finalmente, o Estado Novo, certo? Bom, em síntese, a Revolução de 30 foi um movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com um golpe de Estado, o chamado Golpe de 30, que depôs o presidente Washington Luiz, não deixando assumir o presidente Júlio Prestes, certo? E com isso, uma das grandes consequências desse golpe de 30 foi o fim da República do Café com Leite, certo? Ou o fim da República Velha. Muito bem. Então, quais foram os primeiros movimentos de Vargas no poder? O primeiro deles, instituir a sua ditadura, certo? Getúlio Vargas, ele tinha o exército na mão, certo? E começou a legislar por conta própria. Ele fechou o Congresso Nacional e ele mesmo criava as próprias leis, certo? Ele criou novos ministérios, entre eles o Ministério do Trabalho, que ele durou até o governo que nós estamos agora. Ele durou por mais de 50 anos, certo? O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Ele criou o Ministério da Educação. E outra coisa muito importante que destaca a figura ditatorial de Getúlio Vargas. Ele nomeou interventores nos estados. Então, onde havia governadores, foram nomeados interventores. Então, Getúlio Vargas, ele nomeava os próprios governadores, certo? Sem eleições. Uma coisa importante que ele fez, e também a questão de prova, ele não, apesar de ele ter se voltado contra os cafeicultores, uma das ideias deles era acabar com a República do Café com Leite. Ele não deixou desamparado a política econômica que vinha sendo
realizada até então. Então, ele continuou com a política de valorização do café, certo? Não quebrando totalmente os laços com as oligarquias cafeeiras, certo? Então, ele criou o Conselho Nacional do Café. O Hugo chegando aí. Olá, Hugo. Olá, Hugo. Seja bem-vindo. Então, pessoal, Getúlio Vargas, num dos seus primeiros atos como presidente, posteriormente ele ter feito a substituição dos governadores dos estados por interventores, ele criou o Conselho Nacional do Café e o Instituto do Cacau, valorizando a produção agrícola do Brasil e valorizando a economia interna, visto que nós estávamos em um ambiente de crise econômica, certo? Outra coisa importante que Getúlio Vargas fez logo no seu primeiro governo foi a lei de sindicalização. Isso é muito importante. Numa visão um pouco superficial, pode-se dizer que Getúlio Vargas, e até mesmo uma visão pregada por ele, que Getúlio Vargas ele regulamentou a sindicalização no Brasil e apoiou a sindicalização, mas, na verdade, o que Getúlio Vargas fez foi um acompanhamento e dirigiu com mão de ferro os sindicatos. Então, tanto que um dos lemas da sua campanha era: trabalhador sindicalizado é trabalhador regulado. O que é um trabalhador regulado? É aquele que anda dentro dos parâmetros, dentro do que a política espera dele. Então, ele se utiliza do Instituto dos Sindicatos para ganhar para melhorar a sua imagem junto ao povo. Mas, na verdade, ele colocava os dirigentes nos sindicatos, ele escolhia os seus dirigentes, e esses dirigentes, posteriormente, eles eram conhecidos como pelegos. Por que pelegos? Porque quem é da lida rural sabe. Pelego faz parte do arreio do cavalo e é a última coisa onde o cavaleiro senta em cima. Senta em cima é um pleonasmo, né? Isso foi terrível, vou ter que cortar na edição depois. Pelego faz parte do arreio do cavalo e é onde o montador, onde o cavaleiro senta, né? Então, os patronos dos sindicatos eram todos escolhidos por Getúlio Vargas. Outra coisa, não poderiam, os dirigentes dos sindicatos não poderiam teriam que ser todos nascidos no Brasil, ou seja, não poderiam ser de outra nacionalidade, não poderiam ser imigrantes. Por quê? Porque nós vamos ver ao longo da aula de hoje que as pessoas que vinham da Europa, principalmente, vinham com muitas ideias socialistas e comunistas. E Getúlio Vargas, num futuro bem próximo, ele vai demonizar a política comunista, certo? Ele vai colocar o comunismo e o socialismo como ameaça vermelha, certo? Combatendo, inclusive, mediante armas, os movimentos comunistas, que nós vamos tratar logo após sobre isso, certo? Muito bem. Então, resumindo, os primeiros movimentos da era Vargas do governo ditatorial chamado como governo provisório. Sempre tem uma piada que costuma dizer, não sei o que, provisório e permanente. O governo de Getúlio Vargas era para ser provisório e durou 15 anos, né? Então, o governo provisório é só a primeira etapa do governo Vargas, de 30 a 34, até ele fazer a primeira Constituição de sua autoria. Então, o primeiro objetivo do Getúlio Vargas era destituir as oligarquias cafeeiras, certo? Por quê? Porque ele era apoiado pelas novas oligarquias, as oligarquias dissidentes. A segunda coisa que ele queria era ganhar o apoio e prestígio junto aos militares. E a terceira coisa, dominar as massas, dominar o povo. E aí ele institui o que nós vamos chamar de populismo. Para quê? Para se manter a sua imagem bem junto ao povo. E ele vai se utilizar de uma série de artifícios para isso. Certo? Bom, como eu já disse, ele suspende a Constituição Republicana de 1891, certo? Aquela instituída pelo general Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Ele fecha o Congresso Nacional
e as assembleias legislativas, certo? E como eu já falei há um tempo atrás, ele indica interventores militares junto aos estados, destituindo os governadores, certo? Bom, é óbvio que essa série de medidas autoritárias, elas não vão passar em branco, né? Algumas classes vão se mover contra isso, né? E aí ocorre a chamada Revolução Constitucionalista de 32, ou a Revolução Paulista, certo? Quando ele derruba a Constituição de 1889, ele fica um período de limbo no qual Getúlio Vargas ainda não promulgou a sua Constituição, então em 34, e o povo e algumas camadas da aristocracia rural começam a reclamar por uma nova Constituição, certo? E se mostram indignados com o autoritarismo de Vargas, certo? Principalmente pela perda do mando nos estados, né? Nós trabalhamos na aula anterior, que nós vivíamos numa época de voto de cabresto, de currais eleitorais, né? Onde os coronéis dos estados decidiam quem ia ser eleito e quem iria fazer as próprias constituições estaduais. E Getúlio Vargas, colocando seus interventores militares, destituindo os governadores, então chamados presidentes dos estados, destituídos, eles perderam poder. As oligarquias que mandavam nos estados perderam poder, certo? Mas o foco dessa revolução, o ponto inicial que fez eclodir essa revolução em São Paulo foi quando 4 estudantes paulistanos foram mortos por forças do governo, né? É interessante saber o nome deles, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. As suas iniciais MMDC, elas vão dar origem a um movimento revolucionário, o MMDC, certo? Em homenagem a esses estudantes que se revoltaram contra Vargas, certo? E aí eclode a Revolução em São Paulo. Essa revolução, ela envolve milhares de pessoas, ocorrem bombardeios, tiroteios em São Paulo, certo? É um momento no qual as forças federais, elas acabam entrando em conflito com as próprias forças estaduais, ou seja, nós temos um clima no qual o Exército e a Marinha têm que trocar tiros, inclusive com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, certo? E com vários outros manifestantes, certo? E em 9 de julho de 1932, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, começam a surgir outros focos de revolução, certo? Então, todo esse fenômeno é chamado Revolução Constitucionalista de 1932. O que acontece no final das contas? Vendo a grande pressão e a grande força militar que Getúlio Vargas gozava, os outros estados, Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, acabam não enviando suas tropas, suas milícias para a capital, então Rio de Janeiro, e esse movimento acaba perdendo força, certo? Então os paulistas acabam sendo sufocados, os seus líderes principais são presos e assim, digamos, pacificada essa Revolução Constitucionalista de 1932, certo? Muito bem. Findo esse primeiro momento, nós temos a segunda etapa do governo de Vargas, certo? Antes disso, antes de encerrar, nós temos que ressaltar que é nesse momento, no primeiro ato de Vargas, que é criada a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, certo? E o Código Eleitoral. E aí nós temos uma situação um tanto quanto inusitada. Com o Código Eleitoral, criado por Vargas, nós instituímos o voto secreto, o voto para as mulheres, o voto feminino. Então, a partir de Getúlio Vargas, que nós temos as mulheres podendo votar, e todo um aparato de justiça eleitoral. Só que ele cria todo um sistema eleitoral que ele mesmo não obedece, certo? Ele criou para ser utilizado a nível de estados e municípios, mas que não é utilizado por grande parte do seu mandato, certo? Bom, aí então nós temos um período mais turbulento ainda dentro da era Vargas, que é o famoso governo constitucional.
que se estende de 1934 a 1937, certo? Em 1934, atendendo uma demanda da aristocracia rural e de boa parte do Congresso Nacional, é proclamada, então, a Constituição Federal de 1934. E ela foi chamada de polaca. Por que polaca? Porque ela foi inspirada na Constituição da Polônia, uma constituição de cunho fascista, extremamente nacionalista e positivista, certo? Ou seja, ela voltada para a ordem e o progresso, certo? E com ênfase na autoridade do governo federal, certo? A partir daí, nós começamos a viver uma era de nacionalismo econômico. O que significa nacionalismo econômico? Toda a força do Estado, toda a ideologia do país é voltada para uma produção, para desenvolvimento econômico e para a exportação, certo? Nós vamos ver logo adiante o porquê disso. Bom, foi instituída a Justiça Eleitoral, só que Getúlio Vargas, ele abre uma nova candidatura e ele é eleito como presidente, só que por voto indireto, ou seja, o Congresso Nacional o elege como presidente da República. Então, ele tomou o poder em 1930, rasgou a Constituição. Dito por ele mesmo, eu fui o homem que rasguei 2 Constituições. Ou seja, ele rasga a Constituição de 1889 e, posteriormente, em 1934, ele acaba rasgando essa segunda Constituição também, certo? Mas, enquanto ainda temos a Constituição de 34, ele entra em processo eleitoral contra Borges de Medeiros, que anteriormente era seu aliado, e o Congresso Nacional o aclama como presidente da República, certo? Nesse período, surge um movimento chamado Aliança Integralista Brasileira, dirigida por Plínio Salgado. Muito bem. Vocês olhando, bom, em 10 minutos vai terminar o nosso tempo, automaticamente a gente já se loga no mesmo link, tá, pessoal? Vamos lá. Aliança Integralista Brasileira é um movimento de cunho de extrema-direita, naso-fascista, certo? Se vocês olharem a foto daquele elemento ali, aquele rapaz chamado Plínio Salgado, vocês olhem para ele, olhem com aquelas divisas, aquela insígnia e aquelas tropas marchando ao seu lado. Lembra quem? Não lembra o Hitler? Então, o símbolo deles, primeiramente, o que eles defendiam? Eles combatiam o comunismo e eram da extrema-direita. Inicialmente, eles apoiavam Vargas, certo? Posteriormente, eles vão ser banidos por Vargas. Mas eles lutavam contra o comunismo porque eles eram um movimento de extrema-direita. O símbolo deles era aquele sigma, ali no canto superior direito da tela. Era o sigma. O sigma, ele significa o somatório, a soma das pessoas, a união das pessoas, certo? Diferentemente do movimento fascista de Hitler e de Mussolini, eles não eram racistas. Por quê? Porque eles sabiam que o povo brasileiro ele é formado por uma miscigenação de raças, índios, negros e europeus, certo? Então, a saudação deles era um braço erguido na forma do cumprimento nazista e a palavra de saudação era Anauê, como está escrito lá. Anauê vem do tupi e significa irmão. Você é meu irmão, certo? O lema desse movimento era Deus, Pátria e Família, certo? Eles defendiam, como eu já disse, o nacionalismo e o fascismo e eram contra os movimentos de esquerda, entre eles o socialismo e o comunismo, que estava crescendo naquele momento na Europa, principalmente na Rússia. Muito bem. Bom, em contrapartida, combatendo esse movimento de extrema-direita, começou a surgir um movimento de extrema-esquerda, que era chamado Aliança Nacional Libertadora. Não vamos confundir. A e B
contra a ANL, Aliança Integralista contra a Aliança Nacional Libertadora. Não eram partidos políticos, certo? Eram agremiações, eram associações, certo? Então, a ANL, por sua vez, era um movimento de extrema esquerda que defendia as ideias comunistas e socialistas. E o seu lema era pão, terra e liberdade, certo? Entre outras coisas, eles receberam instrução e receberam fomento e apoio de vários movimentos comunistas, entre eles o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, na época, e principalmente os seus líderes foram estudar na Rússia, na União Soviética, para voltarem de lá mais aperfeiçoados para introduzir o socialismo nas repúblicas latino-americanas, certo? Então, por sua vez, eles combatiam o capitalismo, o liberalismo, tudo coisas que o nosso governo de Getúlio Vargas estava desenvolvendo, certo? Eles queriam estatizar as empresas estrangeiras e o principal, não pagar a dívida externa, certo? Para não fomentar o capitalismo, certo? Queriam a reforma agrária e o fim dos latifúndios. Vocês acham que isso era interessante para as oligarquias, para a alta casta que dominava o país? Bom, até então, até 1935, a ANL, ela conseguia fazer suas manifestações públicas. Vocês veem fotos aí de militares, inclusive, e civis desfilando em locais públicos, mas com a chegada de uma figura chamada Luiz Carlos Prestes, esse movimento ele passa para a ilegalidade. Quem é que lembra aí quem foi o Luiz Carlos Prestes? Nós já trabalhamos mais de uma aula sobre ele. Vamos lá, pessoal, meus frequentadores assíduos aí, Andrei, Yuri, o que vocês me dizem aí? Quem foi Luiz Carlos Prestes? Foi um dos líderes de um movimento. Vocês lembram? De uma coluna? Isso foi passado na aula passada? Na aula passada. E nós vimos alguma coisa também na aula anterior. Coluna Prestes? Coluna Prestes, muito bem. Coluna Prestes, nós vimos na aula passada que ela atravessou o Brasil, certo? Lutando por melhores condições, por uma política mais... Foi do tenentismo, né? E isso, ela se originou, foi a terceira fase do movimento tenentista e se originou no movimento tenentista. E Luiz Carlos Prestes, ele deveria ter participado do primeiro movimento, que foi a Revolta dos 18 do Forte, mas não participou e por isso, somente por isso, ficou vivo. Né? Exatamente. Senão talvez ele tivesse morrido, executado como 16 membros dos 18 do Forte, como nós vimos. Então, Luiz Carlos Prestes, que estava exilado, que tinha fugido primeiro para a Bolívia e depois ele foi para a União Soviética, para a Rússia até então, estudar o marxismo, retornou da Rússia para ser um dos líderes da ANL, ou o líder, ser aclamado líder da ANL. Só que ele era muito mais radical do que os próprios componentes da ANL. E Getúlio Vargas, sabedor disso, quando soube que Luiz Carlos Prestes iria encabeçar esse movimento, manda perseguir a ANL e prender os seus dirigentes, certo? Então, nesse momento, em 1935, Luiz Carlos Prestes é preso, certo? E começa a ser desenvolvido todo um plano para acabar com a movimentação, com a ameaça vermelha no Brasil. Getúlio Vargas sempre foi um hábil articulador e ele sempre soube fazer de uma dificuldade uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de ganho. Então, quando ele viu que havia grandes forças
se movimentando tanto de extrema direita quanto de extrema esquerda, ele se utilizou dessa ambivalência e principalmente dessa ameaça, principalmente socialista, para organizar uma guerra contra o socialismo, certo? E foi quando ele cunhou a expressão a ameaça vermelha. A ameaça vermelha é a ameaça comunista, é a ameaça que ela vinha surgindo, ela se expandiu da Rússia para toda a América, para toda a Europa Ocidental e para as três Américas. Não é à toa que a Rússia financiou uma série de movimentos de tomada de poder em toda a América Latina, certo? Principalmente Bolívia, Cuba, Argentina, Uruguai, Venezuela. Algumas permanecem até hoje, né? Mas, enfim, foi naquele período que a ameaça vermelha começou a surgir aqui na América. E Getúlio Vargas utilizou-se disso para promover uma verdadeira guerra, certo? E nessa guerra, um dos artifícios que ele usou foi o Plano Cohen. O que foi o Plano Cohen? O Plano Cohen foi uma farsa. Vamos começar gravando a partir daí. Plano Cohen foi uma farsa arquitetada pelos militares, entre eles o general Góes Monteiro, para quê? Para dizer que tinha descoberto um plano de invasão e de tomada de poder no Brasil, que Getúlio Vargas seria deposto pelos comunistas, certo? Que esse general, os militares, o exército, apreendeu uma série de documentos e interceptou uma série de conversações dizendo que Luiz Carlos Prestes e os comunistas iriam tomar o governo de Getúlio Vargas, que a nossa democracia estava ameaçada pelos comunistas. E, a partir disso, isso acabou legitimando a prisão e, inclusive, a morte de uma série de militantes de esquerda no Brasil, certo? Então, segundo o general Góes Monteiro, ele foi para a Rede Nacional de Rádio e falou na hora do Brasil,